Olá, boa tarde, crianças, adolescentes aqui do nosso Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui de Ourânia, sob a coordenação da Andréia. Estamos aqui nessa tarde para falar um pouquinho do Setembro Amarelo, que é uma campanha de valorização da vida extremamente importante, onde a gente precisa entender e começar a gerir também as nossas emoções, porque nós somos sujeitos dotados de emoções, seja criança, adolescente, idoso, enfim, a nossa vida ela é movimentada pelas emoções. E como é que eu faço com essas emoções? Como é que eu vou conduzir as emoções, né? Então a gente precisa ter um certo equilíbrio entre as emoções, porque as emoções elas surgem para quê? Para garantir algo na nossa vida. É extremamente importante. Então ela fortalece também. Mas quando ela é numa dimensão diferenciada, de um exagero, de algo que não está sintonizado em harmonia com a nossa forma de viver, ela se torna o quê? Patológica. E aqui a gente vai estar aprendendo um pouquinho hoje e estar falando sobre as emoções. Então são muitas as emoções, né, que os estudiosos eles apresentam, né? Eu sou psicóloga, Margarete Salgado, trabalhando aqui com vocês, e também a gente vai estar vendo algumas emoções básicas. São tantas, eu tirei 7 para a gente poder estar falando hoje. E eu vou pedir à Andréia que ela levante a primeira emoção ali para ver quem é capaz de reconhecer essa carinha. Então, felicidade, né? É igual a alegria. Então, essa é uma carinha que reflete a alegria, um estado emocional em que a gente se encontra quando a gente recebe algo, quando a gente procura, né? E a gente encontra aquilo que a gente desejava, a gente prepara algo e a gente consegue alcançar aquilo. A gente deseja ganhar alguma coisa, seja através de um presente, qualquer coisa que seja, e ali a gente recebe, a gente se mantém alegre. Mas a gente se mantém alegre todos os dias de nossas vidas? Quem pode me responder? Por quê? Bora? Então, não existe só a alegria, existe também, Andréia, qual? Exatamente, o lado oposto da alegria, o contrário, o antônimo aqui que meninos estudiosos percebem, né? Ao contrário da alegria é a tristeza. A tristeza, crianças, elas fazem parte do nosso cotidiano, né? Porque é aquilo que a gente já viu anteriormente, não é só alegria. Então a gente tem momentos de tristeza. Tristeza quando a gente às vezes adoece, tristeza quando algum amiguinho briga conosco, tristeza quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito, às vezes através da morte, ou às vezes através de uma mudança de localidade, ou às vezes aquela pessoa para até de falar conosco, que é muito comum na vida, né, da criança, do adolescente, até mesmo do adulto. Mas isso surge, e isso nos traz tristeza. E como que a gente lida com esse período de tristeza? A gente precisa estar entendendo isso também, ter esse controle, ter esse reconhecimento que a tristeza também, ela é passageira, assim como a alegria. São estados, são momentos, são emoções que vêm, que marcam, né? Que ficam, mas que a gente não pode permitir que se tornem o quê? Um adoecimento nas nossas vidas. E a próxima aí? Chocado, surpreso, né? Então, em algumas situações da vida, a gente fica mesmo perplexo, surpreso, né? Algo assim. Imagine que hoje é o aniversário de algum de vocês e vocês estão aqui, todos concentrados nessa atividade, né? Das emoções básicas, daqui a pouco nas brincadeiras, e de repente, quando você chega em casa, você abre a porta e tem aquela bela festa de aniversário, com aquele bolinho saboroso, com aquela bolinha, com aquele parabéns. E aí a gente vai ficar como? Oh,
chocado, surpreso, feliz, porque a gente recebeu algo que é o quê? Inesperado. E assim é a nossa vida. Muitas coisas da ordem do inesperado, elas surgem para nós. Como nós vamos lidar com isso? Tudo isso a gente vai estar vendo. Vamos memorizando aí essas emoções. Próxima. Raiva, muito bem. Raiva é uma emoção que ela está sempre presente também na nossa vida. Quem aqui já sentiu raiva? E como é que vocês ficam quando sentem raiva? Bravo, furioso, né? Então, quando alguém faz algo que não nos agrada, a gente fica com raiva, né? Às vezes dá vontade até da gente ser agressivo em palavras, às vezes até dar um soquinho, né? Mas a gente não pode fazer isso, a gente precisa administrar essa raiva, a gente precisa respirar fundo e fazer como os avós de vocês, como o meu papai e a minha mamãe já falou para mim um dia. Respira fundo, conta até 10 e pensa no que vai dizer e pensa no que vai falar. Então a gente precisa cuidar também, porque essa emoção, ela vem muito acentuada, ela vem muito carregada, né, de uma agressividade muitas das vezes. E isso não é bacana para a gente poder deixar permanecer na nossa vida. Essa carinha aqui, gente, é desprezo. É uma carinha de desprezo. Quando alguém faz aquele olhar, quando você chega em um lugar, quem aqui já se sentiu desprezado em algum momento da vida? Né? Então, muitas das vezes, a gente chega em algum lugar e a gente é desprezado. Às vezes a gente chega numa rodinha que estão conversando algumas pessoas e as pessoas já olham e lá vem. E faz aquela cara. Então, o desprezo também, ele é considerado desde 1980, por um psicólogo, Eichmann, o desprezo se tornou uma emoção básica também do ser humano. Porque existe, e nada pior quando a gente se sente desprezado. Porque o desprezo é ignorar. Então, às vezes, nós somos ignorados em algumas situações. E quem é aqui que se sente bem em ser ignorado, deixado de lado, abandonado para lá, por fora das situações, sem um reconhecimento? Alguém gosta? Não. Exatamente. Próxima. Vamos lá. Exatamente. Essa aí é a emoção do medo. E o medo às vezes nos faz o quê? Realmente tremer. Tremer de medo. Quem aqui nunca sentiu medo? O medo, a gente pode olhar ele por dois lados. Pelo lado bom e pelo lado ruim. O medo pelo lado bom é um medo de autopreservação. Como é que é o medo de autopreservação? Tem aquela árvore ali. Eu não vou subir, eu tenho medo. Por quê? Se eu subir naquela árvore altíssima, eu posso cair e me machucar. Daí o que acontece? Eu vou estar tendo o quê? Uma prevenção com a minha vida, uma saúde. Agora, o medo também, ele pode existir. Olha só, imagine, gente, se nós morássemos num lugar que fosse frequente o tiroteio e a gente estivesse andando na rua. Um estouro como esse, a gente poderia tremer de medo, não poderia? Mas não é só uma bolinha para nos alertar.
Então, o medo, quando ele não é benéfico, ele não é saudável para as nossas vidas, é quando ele interrompe a gente de fazer as nossas coisas, as nossas atividades cotidianas, as nossas atividades de ir para a escola, sair, bater papo com um amigo, alguma coisa que vai te incapacitar, vai te tirar daquela rotina. Aí ele não é benéfico. Alguém aqui mais tem medo? E a última emoção, galera, qual é? Medo de sapo? A última emoção que eu trouxe hoje para vocês é a emoção do enjoado, do nojo, né? Então ali é o nojo. Muitas das vezes essa emoção, ela se dá para quê? Para te livrar de algumas coisas. Até mesmo em alguns tipos de alimentos, as pessoas falam que sente nojo de alguma coisa, porque às vezes já fez mal para ela e aí ela não quer mais se deparar porque ela quer se sentir saudável. E tem o nojo também voltado para as questões sociais, tem o nojo voltado para a mídia, o que a mídia provoca em nós, o que a mídia traz para nós. Então a mídia muitas vezes elas provocam asco, provocam nojo na gente. E aí o que é importante a gente entender dessas emoções? É da gente reconhecer, é da gente entender que nós somos seres humanos dotados e compostos de emoções. E o que eu faço com a emoção que eu sinto? Então, o autoconhecimento, né? Então, um pouquinho do que vocês estão ouvindo aqui está demonstrando o quê? Algo para vocês reconhecerem em vocês e demonstrassem o autoconhecimento. Então, quando eu estou me sentindo alegre, ok, é um estado bom. Mas quando eu estou sentindo triste, eu tenho que reconhecer que existem momentos da vida que são possíveis a tristeza, não é isso? E às vezes a gente acha que não, porque há hoje uma cobrança muito grande de que a gente se mantenha feliz todos os dias das nossas vidas, de segunda a sexta com um sorrisão aqui. E muitas das vezes a gente não é capaz de estar sorrindo todos os dias da vida, né? Então a gente precisa reconhecer isso. Então, por que se fala em valorização da vida, né? Quando eu me reconheço como ser humano, dotado de emoções, de sentimentos, que podem ser de diversas maneiras, conforme a gente viu aqui, a gente precisa entender o que o nosso corpo, ele pede, o que ele grita. E muitas das vezes, dentro dessas emoções, a gente percebe que algo não está legal. E aí, como valorização da minha vida, eu preciso o quê? Pedir socorro. Eu preciso usar a fala. Eu preciso falar sobre o que eu sinto, sobre o que me incomoda, né? Então, tudo aquilo que vocês sentirem nesses coraçõezinhos ali, lindos, que Deus deu para cada um, é preciso que vocês entendam que são emoções e que alguma coisa, se fugir dentro do que a gente discutiu aqui hoje, do que vocês ouviram aqui hoje, há necessidade de estar conversando com alguém. Fale com a mamãe, fale com o papai, fale com o professor, fale com o profissional lá do serviço de convivência, fale, enfim, com qualquer pessoa. Mas fala o que está sentindo, grita, porque isso é o quê? É vida, é alegria, é possibilidades de um dia após o outro de vitórias, de luta, de alcance de futuro maior para cada um de vocês, tá? Então, o que importa nessa tarde é entender o reconhecimento
de tudo isso, para quê? Para que a vida esteja presente a cada dia mais na vida de vocês. Ok? Então, todos juntos vamos falar bem alto, né? Valorização da vida, quando a gente contar um no terceiro. Ok? Combinado? 1, 2, 3. Valorização da vida!